Agindo como Jesus. É a 12ª pregação nesta série, em que nós não nos concentramos nos ensinos, nem nas doutrinas de Jesus, mas na atitude dele. Como é que ele reagiu em certas situações, como é que ele atuava em algumas ocasiões para podermos imitá-lo. O título da pregação hoje é Está Errado. Está errado. Mateus 23, versículos 13 em diante. Mateus 23. Vamos ler uma passagem duríssima do Senhor Jesus Cristo, denunciando erro, denunciando hipocrisia, denunciando falso ensino, denunciando praticamente tudo desses homens aqui, que na época eram fariseus, escribas, e às vezes os saduceus entravam também, mas o mais comum era a denúncia contra os fariseus e os escribas. Então, Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia.
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a imitar o Senhor Jesus Cristo na denúncia do erro e da hipocrisia. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eu não vou detalhar o conteúdo, como já comentei, não vou explicar o texto em si, mas observando o que nos interessa aqui, é que Jesus denunciou vários pontos destes líderes religiosos. Má liderança, porque eles nem entravam no reino dos céus e ainda atrapalhavam os seus liderados de entrarem. Atitudes morais várias. Ele criticou a hipocrisia, dizer uma coisa, parecer uma coisa e ser outra. Prestavam atenção em minúcias e desprezavam as coisas importantes, incoerência. Justos por fora, mas o interior podre de iniquidade. Homenageavam profetas mortos, mas perseguiam quem lhes contradissesse. Comportamento, no caso aqui das viúvas, que eles devoravam as casas das viúvas e faziam longas orações para justificar. A maioria acha que essa expressão se refere à exploração financeira delas, que eram desprotegidas, já não tinham maridos, e devorar as casas, no caso, seriam os bens delas, se faziam procuradores delas e mostravam que era preciso usar o dinheiro assim, usar o dinheiro assado. Então, a ideia de exploração. Alguns acham que pode envolver aqui também algum aspecto de imoralidade e de insinuação nesta área, uma vez que eram mulheres viúvas. Não se sabe exatamente. Seja como for, estavam procedendo muito mal com um grupo do qual Deus se preocupa especialmente as viúvas, os estrangeiros, os órfãos. Vez após vez, no Velho Testamento e no Novo, nós vemos esses três grupos juntos como um grupo de uma alta orientação de Deus para que se cuide bem. E eles não só não cuidavam, mas faziam o contrário, se aproveitavam da fraqueza delas e de alguma forma as explorava. O ensino deles, a questão do juramento, estava errado. Eles ensinavam uma coisa, juro por isso, por aquilo, não tem problema, isso aqui tem, e estava tudo errado, tudo trocado. Há ainda outros alertas, que eu não vou ler, Mateus 7, quando ele diz que eles tinham a aparência de ovelha, mas eram lobos, vestidos de ovelha. Mateus 15, não vou ler também, mas ele disse claramente para esses líderes
religiosos da época, que eles deixavam a palavra de Deus em segundo lugar, preferindo as tradições, por isso eles eram cegos espirituais. A grande pergunta é: o que temos a aprender de Jesus nisto? Como os crentes hoje devem imitá-lo nessas questões de denunciar falsos mestres e erros? Não é um assunto fácil, de maneira nenhuma. Quando feito, deve ser com muita responsabilidade, com coragem, mas ao mesmo tempo prudência. Certamente que compete de uma maneira especial a líderes, pastores e líderes de igreja a responsabilidade de denunciar seitas, igrejas, ensinos, e, se for o caso, até nomes de líderes que estejam ensinando doutrinas erradas ou falsas, ou se comportando de uma maneira abertamente contraditória ou incompatível com o Evangelho, como esses homens estavam. O fato é que, quando há lobos ao redor, as ovelhas de Cristo precisam ser alertadas. Mas essa responsabilidade não compete exclusivamente aos pastores. Vamos imaginar uma ovelha vendo um lobo se aproximando. Ela deveria ficar caladinha e tratar de se esconder, e as coleguinhas que se cuidem, e ela ficaria em silêncio para salvar a própria pele, ou ela deixaria, deixando as colegas em perigo, ela deveria alertá-las. É claro, inclusive a gente vê em documentários sobre animais e vida selvagem e tudo, que muitos animais, alguns até estabelecem os vigias, que ficam olhando, eles têm turnos, animais têm turnos e ficam olhando, observando, qualquer perigo que vem, eles alertam os outros. Então, gente do grupo, entre eles ali. Então, é evidente que uma ovelha tem todo não é só direito, mas eu diria obrigação, de alertar as outras. E, em certo sentido, o pastor é a ovelha também de Cristo, claro. Não é em um certo sentido, é em todo sentido. Então eu gostaria de colocar um certo peso sobre vocês e lembrar um pouco essa responsabilidade de um alertando os outros. Não esperar só que o pastor, o professor, quem está na frente, com o microfone na frente, que alerte sobre os perigos ao redor. Mas converse uns com os outros. Mas eu vi um programa tão ruim ontem, igreja tal, fulano de tal lá, essas coisas tão esquisitas. Pior que tinha as coisas bonitas, misturadas, mas é muito ruim isso aí. E falem uns com os outros, comentem uns com os outros, conversem, se alertem mutuamente para prevenir. Jesus denunciou, como se diz a expressão, na cara. Paulo fez isso também, inclusive citando nomes, como Diótrefes. E Jesus não precisou nem citar nome, porque ele estava na frente dos homens, na frente, encarando mesmo, e denunciando. Agora, deve ser com responsabilidade, deve ser com prudência, cuidado com a calúnia, com a difamação, com a fofoca, deve-se ter cuidado. A calúnia é mais fácil de ser evitada porque ela é mais grosseira, é falar mal do que não existe, é você inventar uma coisa ruim sobre o outro. Péssimo. A difamação é algo mais delicado, que ela significa simplesmente espalhar má fama. Mas a linha é fina entre a denúncia de alguém, quando você denuncia alguém, você está falando alguma coisa negativa de alguém. Então isso é uma difamação? É uma linha fina, e por causa disto muitos evitam até falar.
Porque difamação é algo, obviamente, reprovado nas Escrituras. Mas é onde o crente fica nisso. Eu sugeriria, como uma maneira de orientar nisto, sobre quem você está falando. Se é uma pessoa pública, se é uma pessoa que está liderando outros, levando para o mal, ensinando coisas erradas, sobre quem você está falando. Nunca esqueci que alguém fez uma crítica a um pastor, uma crítica em público, claro, e esse pastor reclamou porque que ele não foi antes procurado. Como a Bíblia diz, procura antes, trata com ele e tal. E a defesa correta, do meu ponto de vista, é que não, ele é um homem público, ele está influenciando muita gente. Então eu não tenho nada, eu não tenho nem acesso a ele, de jeito nenhum. Se ele é público e está espalhando publicamente o que não deve, eu vou publicamente advertir os incautos, e advertir. Aquele procedimento de chamar um irmão que lhe ofendeu, e você conversa com ele para ver se ganha um irmão, se não der certo, chama mais dois, depois leva à igreja e tudo, é completamente diferente. Aquilo é um trato pessoal, mas o homem público, ele está exposto a um elogio público e a uma crítica pública. Não? É interessante notar isto. Então, quando você fala de um pregador que você viu ontem dizendo algo na televisão muito ruim, você cita, você não está difamando, você está dizendo a verdade e até prevenindo o outro. E você tem a obrigação zero de falar com ele. Como é que você vai falar? Um homem que está em outra cidade, muitas vezes milionário, como são falsos mestres hoje, absolutamente inatingíveis até pelo povo dele próprio, chega nem perto, cheio de segurança. Aí você tem que falar com ele. É ridículo. Que você vai... Estou lhe prevenindo que eu vou discordar do que você disse. Não. Ensinou em público, prepare. De vez em quando tem uma sobre mim próprio no site, chega a arrepia assim. Fazer o quê? A pessoa não concorda com o que eu disse, então vem de lá, vem firme, que venha. Então, sobre quem você está comentando, o que você está dizendo e qual o seu propósito. Aí Deus vai fundo no coração. Por que você está falando uma coisa negativa daquele homem, ou daquela mulher, ou daquela pessoa? Por quê? Qual é o seu propósito? É para falar mal dela pura e simplesmente? Ou é para alertar alguém sobre o veneno que está contido no ensino daquela pessoa? O pastor de uma igreja é um homem público, tem um mau casamento, todo mundo sabe, é conhecido por ser grosseiro com a esposa dele. Então, se tem dois crentes ali, ou um grupo, conversando sobre o assunto, isso pode perfeitamente não ser difamação. Pode não ser difamação. Qual é o propósito? Ele é um homem público, está dando um péssimo exemplo, então pode ser algo legítimo. Agora, alguém trabalha na casa dele e está ouvindo discussão na cozinha da casa dele com a mulher dele, e agrediu a mulher, ou alguma coisa que o desqualifique, então a pessoa aproveita de uma coisa particular, de uma situação à parte, e fica espalhando e coisa assim, já é bem diferente uma coisa da outra. A pessoa criticar um falso mestre que criou uma seita evangélica e que está longe de seguir pelos padrões das Escrituras, que se concentra muito em dinheiro, ou em fama, ou riqueza, prometendo coisas falsas e coisas assim. Então, você criticar alguém assim, o ensino
ou não só o ensino, mas a incoerência no comportamento, Jesus incluiu isso nos fariseus, naquilo que os fariseus, tudo bem. Agora, o médico de um homem desse revela algo muito pessoal, visto num consultório, ou dito num consultório, e esse médico espalha sobre a mesma pessoa, o mesmo homem, o mesmo falso mestre, errado, difamação, até malvadeza com a pessoa do outro. Então, o que é que está sendo dito? Como está sendo? Por que o propósito está sendo dito? E peça a Deus, essa é difícil, amor por essas pessoas. Pastor, é interessante. Cristo chama os homens de raça de víbora. Tem uma coisa pior do que serpente? Cobra, para chamar o outro? E Cristo chamou fingido, hipócrita. Foi muito pesado. Aí Cristo chama, e eu tenho que amar essas cobras que existem hoje, venenosas, hipócritas, insensatos, cegos, lobos. Peraí, não mistura uma coisa com a outra, não. O fato de Cristo chamá-los de tudo isso, não significa que ele não os amava. Não, não significa, não. Ele os amava. E ele dizia essas coisas, sendo verdade, com a melhor das intenções, não só de alertar as pessoas que estavam sob a influência daqueles falsos mestres, mas a eles próprios. Quantos fariseus foram salvos? Vocês conhecem um super fariseu que foi salvo? Conhecem? Não. Tudo bem, ele pode não ter ouvido Cristo direto, talvez você esteja pensando em alguém que Cristo falou direto e estava incluído nesse grupo, mas Paulo era um super fariseu, um fariseu de altíssimo padrão, em termos farisaicos. Saulo de Tarso, depois chamado Paulo, Jesus pregou para ele, de uma maneira, numa visão toda diferente, mas pregou para ele. Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, e o converteu. E nós sabemos que fariseus foram convertidos, sacerdotes foram convertidos, líderes religiosos foram convertidos. Como? Passando a mão sobre eles e bajulando-os e deixando de ser firme para poder não ofendê-los, não magoá-los, agradá-los e não ter hostilidade. O método de Jesus foi completamente diferente. E de Paulo. Quantas vezes Paulo dizia, não estou aqui para agradar homem nenhum, não. E ele denunciava na cara. Paulo denunciou quem? Lembram? Face a face. Pedro. E vamos dizer que Pedro era um falso mestre, um falso apóstolo? Não, legítimo apóstolo. Crente em Jesus Cristo, líder. Mas estava errado naquele ponto, e Paulo o denunciou. Claro que não estou incluindo aqui Pedro na classe de pessoas que eu estou falando o tempo todo aqui, como falso mestre e tudo mais, claro que não, mas eu pensei esse exemplo apenas para mostrar a necessidade de se opor, quando necessário, mesmo não sendo um falso mestre, sendo um colega de ministério, como Pedro era de Paulo. Inclusive, Pedro era mais antigo do que Paulo. Paulo era um novato, e ele mesmo dizia, eu sou meio diferente, eu sou como um nascido fora de tempo. Pedro era muito mais antigo do que ele, na fé e como discípulo de Cristo. Ele, foi duro contra Pedro. Até um colega deve ser oposto e resistido no momento certo, da maneira correta, quanto mais um falso mestre, um hipócrita, alguém muito perigoso. Então fica a lembrança de que nós precisamos alertar as pessoas contra os perigos
de falsos mestres, denunciar falsos mestres, lembrando, repetindo, que o equilíbrio nessas coisas é difícil, não é fácil. Nós não somos Jesus, ele não tinha pecado, nós estamos cheios deles, infelizmente, até de alguns pecados que nós acusamos outros de serem, mas e facilmente podemos desembocar aqui no prazer carnal, de falar mal, de contar coisas chocantes e coisas assim. É um perigo que nós corremos o tempo todo. Ah, é um falso mestre? É. Então deixa eu contar uma coisa aqui para arrepiar os cabelos de vocês aqui, daquele cidadão lá. Não, com esse propósito não é bom não. Com essa atitude não é bom não. Então, cuidado, porque Jesus era um santo falando de pecadores. Nós não somos santos no sentido que ele é, sem um pecado, falando de pecadores. Somos santos em Cristo, santificados, mas ainda num processo. E seremos como ele é na glória. Aqui, não. Somos santos em Cristo, mas ainda temos pecado. Então, vai ser um pecador falando de outro. Tudo bem. Observados esses cuidados que eu tenho comentado aqui, é até obrigação sua fazê-lo. Porque o perigo de nós descambarmos para a carnalidade e parecer muito politicamente incorreto, falar uma coisa negativa de outro e tudo, isso pode nos levar a um outro extremo. Sabe qual é? Acomodação. Total. E um extremo de ingenuidade. Não, eu não vou comentar nada, afinal de contas, sei lá, não me compete, cada um que dê conta de si. Se o fulano está vendo televisão lá e lendo livros que não é para ler, ouvindo, se expondo a doutrinas falsas que não é para se expor, ele nota lá, eu que não vou, quem sou eu para dizer e estar falando, não vou fazer isso não. Cuidado, porque isso pode ser muito ruim também. Um extremo não justifica o outro. Então, se você vai fazer com cuidado, mas faça. E cumpra o seu papel, pelo menos de dizer, eu disse, eu alertei, eu falei. É uma responsabilidade que você, crente, tem. Especialmente você, a quem Deus deu mais iluminação, mais sabedoria para as coisas do alto, mais percepção dos perigos chegando, tem um radar mais aguçado. Você tem a obrigação de dizer para os outros, cuidado com isto. Então, não se acomode nisto, isso pode chegar ao ponto da covardia, e Cristo não vai ser honrado com isto. Então, cada um dependa do Espírito Santo para imitação nas coisas de Cristo, tudo de Cristo, como estamos aqui passo a passo expondo algumas, mas de maneira específica, como hoje, na denúncia do erro. Ele denunciou duramente, diretamente e corretamente falsos mestres e falsos ensinos. Então, que nós também, guardadas as proporções, como já expliquei, que nós não nos abstenhamos nisso, nós estejamos prontos, até com coragem, ousadia e, repito, sabedoria do alto, para dizer o que devemos dizer contra essas pessoas, contra esses erros e alertando uns aos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo belo exemplo do Senhor Jesus Cristo, num assunto até um pouco constrangedor, que é denunciar pessoas, denunciar erros, seitas, más igrejas. Isso não é agradável, não. Certamente não é agradável. Como eu comentei, é coisa difícil. Mas e foi agradável para o Senhor Jesus Cristo denunciar aqueles homens? Foi agradável ele ser traído até por um apóstolo? Foi agradável tudo o que ele sofreu? Não. Então, devemos fazer coisas desagradáveis, difíceis, e que exigem até coragem, ousadia, mas com sabedoria do Teu Espírito Santo. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos por isto. Amém.